É isso aí, todos sejam bem-vindos ao segundo episódio da 11ª temporada. Isso aqui já tá virando lenda, hein? 11 temporadas, estão falando de mais de 100 e poucas entrevistas. Aqui no cafécomzáquia.com.br. Você vai entrar no site, siga a nossa página também, Café com Záquia. Também curta, compartilhe, marque seus amigos, não perca, você não vai perder o dedo, gente. Ó, curte lá, compartilha, marque seu amigo. Dá uma força para esse podcast aqui que já tá indo bem, ó. Já faz uns 2 anos, já sei lá quanto tempo. Eu agradeço você e agradeço nossos patrocinadores. Mandar um abraço pessoal da Merlin Brindes, a Mercavejo de Consultoria em Marketing, a Netflix, o Regional, a Vox FM e os refrigerantes Devito. Quer patrocinar também? O telefone tá aqui embaixo. Entre em contato com a gente que a gente vai explicar certinho como tanto patrocinar como participar do programa. É isso. Vamos começar aqui, coloca no centro da terra aqui, eu tô falando com a Letícia Levonglen Bertelli. Belete, nossa senhora. Letícia Vonglen Belete, mais conhecida como Leglen. Simples assim. Não, mais conhecida agora, você acredita, né? O pessoal te chama de Lelê, Letícia, Lê. Como é? Com nome complexo, né? É alemão, você falou. Alemão, isso. É bacana, um nome forte. Chama atenção. Então hoje o pessoal te chama de Leglen. Leglen. E Leglen tem a ver com os projetos que você faz hoje. Sim. Vamos falar disso então, mas antes de mais nada, é legal agradecer a sua presença aqui. É bacana você estar aqui, a gente explicar um pouquinho do teu trabalho. Eu vou tentar entrar um pouco nessa magia aí para identificar um pouco sobre essas energias. Isso é bom, as pessoas entenderem um pouco mais. Mas de onde você surgiu? Quem é você? Bom, eu não sou catanduvense, porém já moro aqui mais ou menos 30 anos, né? Então a gente já se considera, meus 2 filhos são catanduvenses. Você veio então, da onde? De São Paulo. São Paulo. Então lá pelos 6, 7 anos vim pra cá, né? Meu pai veio a trabalho e tô aqui esse tempo todo, né? Tenho 2 filhos, como eu falei, sou casada. Minha primeira formação é de contadora, nada a ver com essa área de terapias integrativas, né? Eu brinco assim que antigamente eu estressava, que eu levava guia para pagar boleto. Exata, né? E hoje eu trago as terapias integrativas, trazer bem-estar, relaxamento. Como é que foi essa mudança? Que nem você lembra quem era você nessa época da contabilidade, mexendo com papel, números, exatidão? E quem era você e como é que você passou por esse outro caminho? Porque realmente é uma mudança radical. Sim. Quando eu estava entrando para a faculdade, a minha mãe falou assim, Lê, não vai dar para você ir para outra cidade, né? O que a gente pode fazer é você estudar aqui. Ela também fazia faculdade na época, meu irmão, ele é 2 anos mais velho que eu também, os 2 estavam estudando a Fafica. E aí, por questões financeiras, né, e tudo mais, ela falou assim, escolhe um curso que tem na Fafica. E aí fui olhar a grade, na época não tinha, agora que aumentou um pouquinho mais, né, tem nutrição, tem a psicologia, mas naquela época não tinha, aí eu falei assim, acho que eu vou fazer matemática. Aí meu pai, não, minha filha, pelo amor de Deus, faz não, vida de professora não é fácil, ele falou assim. Aí eu falei, ok, então vamos para contabilidade. E aí deu certo, fiz os 4 anos de formação, fiz bastante estágio, então assim, era o meu sonho, né, escolher contabilidade, não era. Porém, as oportunidades que eu tive dentro do mercado de trabalho, né, todas as pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz, valeu muito de aprendizado, porque eu falava assim, ok, mesmo que eu não leve para minha vida a contabilidade, né, como profissão, mas alguma coisinha a gente aprende, né? Então, eu sempre fui muito assim, criativa também, né? Não parava quieta, sempre queria fazer uma coisa nova. Então você não era uma pessoa que aceitava o não. Você queria sempre mudar as coisas. Sim, por exemplo, fazer estágio ali não tava legal, assim, e eu falei, não, eu vou mudar, vou procurar outro lugar, vou para outro emprego, né? Então, nunca tive medo de correr atrás das coisas. Graças a Deus, sempre tive muito apoio da família, né?
Então, a gente tem uma segurança, uma base, né? E aí, quando eu trabalhei mais ou menos uns 9 anos na área da contabilidade, pude trabalhar em empresa grande, em escritório de contabilidade, então também pude ter essa experiência de que o que eu quero se eu for ficar nessa área, né? O que me agrada mais. Então, fui para a área da escrita fiscal, que é uma área difícil, não que alguma seja mais fácil, né? Mas é atualização de dado todo mês e variação, se a sua empresa é uma loja, se é um mercado, se é uma padaria, tudo muda, né? O tributo. Então, era uma coisa, assim, realmente estressante. Você ficou quanto tempo nessa área? Eu entrei em 2006, né? Em 2005 na faculdade. E aí, eu saí... Eu fiquei até 2013. Aí, em 2013, eu vi que o estresse estava muito alto. Percebia também na minha parte física, né? Porque eu vivia gripada. Então, assim, eu percebia que era muito estresse, que era... Quando a gente começa a aprender na terapia integrativa, aí a gente vê que é muito sapo que a gente engole, é muito não que a gente não fala, né? Porque estagiária, não sei se você já foi estagiário, mas Vixe, Maria. estagiário é o que mais leva pancada Até ali, né? café leva. Exatamente. Faz de tudo um pouco. É. Então, assim, aí eu decidi, eu já estava casada em 2013, e aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu não quero mais essa vida, porque o que eu ganho e o que eu tô vivendo não tá valendo a pena. Aí ele falou assim, não, então vem me ajudar aqui na fábrica, ele tava abrindo a fábrica dele também. Então, eu brinco que o 0800 que tá lá até hoje, fui eu que abri. Então, aí eu fiquei lá por um ano, comecei a trabalhar com vendas, porque ele fazia base de amaciante para lavar roupa, e eu revendia a base de forma, montava um kit. E aí a bruxinha já entra, né? Porque ele fez para mim um logo para vender no Mercado Livre, e chamava Lezinha Kits, tá vendo? Ó, mais uma variação. Lezinha. Vai deixar vários nomes teu por aí. E aí ele fez a logo da bruxinha e colocou meu nome embaixo. Então, durante um ano e pouco, eu trabalhei nessa parte de vendas, gostei, né? Porque era uma parte mais tranquila também. Tinha que ir no correio, fazer as entregas, então eu gostava dessa movimentação toda, né? E aí eu engravidei do meu primeiro filho, então eu fiz esse intervalo para ser mãe integral, né? E aí eu vi como que também é algo assim que você tem que ter muita disposição, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Você acorda em 2 horas. Principalmente pititiquinho, né? E só que eu tava sentindo falta da Letícia profissional. Então, quando ele tava com quase 2 anos, eu me peguei numa pequena depressão. E eu falava assim, não vale a pena eu ficar em casa, jogada no sofá, com o meu filho brincando sozinho, praticamente, né? Eu preciso mudar isso. Mas você pensou por você ou você foi procurar ajuda? Você conseguiu entender que você não estava bem ali? Eu percebia que eu não estava bem. Mas minha mãe também me deu uns toques, né? Meu pai também me ajudou. Porque é aquela cobrança assim, a criança tem que estar impecável, né? Ela tem que estar alimentada, ela tem que estar bem vestida. E teve um dia que eu cheguei em casa, foi muito marcante pra mim. Eu estava em casa, meus pais chegaram pra ver o Rafa. E aí, eles viram que eu estava extremamente estressada, né? E ele falou assim, mas o que tá acontecendo? Eu falei assim, eu quero dar janta pra ele não quer jantar. Uma coisa simples, né? Aí ele falou assim, você já ouviu falar da história da máscara de oxigênio? Aí eu falei, não. Quando o avião dá uma pane, primeiro você põe a máscara pra você salvar o do lado. Porque senão você vai tentar salvar o do lado, você não vai conseguir salvar o do lado, porque você não tá com oxigênio e vai os dois morrer. Então, primeiro, cuida de você. Se ele não quer jantar, janta você agora. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Porque eu estava nervosa justamente porque eu estava com fome. Você não almoçava, você não jantava, ficava focado nele. Só focada nele. E aí foi quando, né, com essa ajuda, de novo, da família,
que foi me abrindo os olhos, né? E mais uma vez volta, né, a questão do trabalho. Mesmo que você não esteja em um local onde é o teu sonho de consumo, mas que você faça um bom trabalho. Quando eu liguei pro meu ex-superior, eu falei assim, olha, tô querendo voltar a trabalhar. Você conhece algum lugar que tá precisando de serviço? Tô, pode vir aqui, endereço tal, é o mesmo. Então pode voltar aqui. Então foi super bacana, porque eu encontrei portas abertas, né, pra tá voltando. Eu sabia que a contabilidade ainda não era aquilo que eu queria, porque eu já tive aquela experiência de vendas, né, que pra mim foi tranquilo. Mas eu queria algo mais, como eu posso dizer, a CLT, né? Você tá Mais procurando garantido, segurança. Eu escuto, exatamente. a minha irmã sempre tem essa maneira também de falar, não, você tem que procurar um CLT, que é segurança. Sim, É dos antigos ainda, isso daí. Não, com Os certeza, antigos acreditam. que eu já recebi de, tá tendo um concurso aqui, ó, pra fazer. Concurso Manda pra nós público. também. Ô, gente, calma aí, eu sou empresário. Do que você vive, né? Como é que você ganha dinheiro? Eu trabalho, juro que eu trabalho. Pois é. Bater papo é trabalho? É trabalho, Trabalho, gente. Como não? Você se vira nos 30, é muita coisa que você faz. É muita O bom é que você não coisa. tem CLT, você tem liberdade pra fazer várias coisas. Isso. E eu acho que é o que me motiva hoje também, né? Porque aí eu voltei a trabalhar no escritório. Em 2017 eu me descobri grávida, que na minha cabeça eu ia fazer faculdade, porque aí eu tinha aberto a faculdade de psicologia. Eu falei assim, legal, vou fazer psicologia então. É uma área que eu gostaria de ter feito também, sabia? Então, aí chegou no meio do ano, veio lá, positiva. Eu falei, meu Deus. Que maravilha! Olha que notícia Uma boa. mulher fértil, assim. Meu Deus do céu. Não pode, o marido não pode respirar que ela já é gravida. Já vem outro. E aí? E aí eu fui cuidar de ser mãe de novo, integral, porque afinal de contas E o outro eram tinha 2. quantos anos já? Tava Já com 2? tava com quase 2. Quase 2. Quase Quer dizer, 2. você ficou com 2 crianças mesmo, bebê. Exatamente, Porque a Beatriz nasceu... E tudo apressado, meus filhos. Ninguém nasceu de 9 meses. Eu fui lá fazer ultrassom. Mãe, precisa ir agora pro hospital. Como assim? Não, precisa ir, que tem que nascer o neném. Falei, ok, vamos lá. Olha só. Então, a Bia nasceu, os dois nasceram de março. A Beatriz no dia 6, o Rafael dia 31. Então, comemorei o aniversário do Rafael com a Beatriz aí, dias de vida no E colo. como é que foi ter os 2 filhos? Se o primeiro você tava querendo, já tava perdido, não conseguia comer. Mas o segundo apareceu, você não conseguia mais dormir. Mas assim, o Rafa, graças a Deus, ele, por mais genioso que aquela coisa assim, se isso aqui é verde pra ele, acabou, você vai morrer de explicar que é preto atrás. Não, não é. Mas ele é muito bonzinho, graças a Deus. Então, Eles estão há quantos assim, anos hoje? hoje eles... essa semana a Beatriz faz 8 e aí no final do mês o Rafael faz 11. Olha só. Então é basicamente um pré-adolescente já em casa. É isso mesmo. E aí a gente vê o tanto que passa rápido, né? Então toda essa transição da contabilidade que eu fiz e até chegar nas terapias é uma coisa assim... Você não fez psicologia? Acabei não Por fazendo causa psicologia. que nasceu o filho. Isso. E aí você continuou pensando, tô fazendo contabilidade, você continuou trabalhando na contabilidade? Aí eu parei. Teve que Eles sair de falaram novo. assim, tem certeza? Eu falei, gente, se com um tá difícil, vocês imaginam eu com 2. Não, vocês não vão dar conta de mim. Então aí eu parei, mas eu comecei a tentar olhar algumas coisas que eu poderia fazer. Eu já conhecia o Senac, né? Porque eu já tinha feito alguns cursos que, por exemplo, a faculdade não te prepara pra tudo, né? Na verdade, eu falo que a faculdade não prepara pra nada. É você que se prepara, vamos ser bem honesto, porque Sim. você vai lá, ela estuda, mas se você não for pro teu caminho, você não acha mesmo. Tanto que lá no Senac eu fiz cursos de fiscalização tributária, muito bom. Na época não tinha aqui em Catanduva, fazia em Rio Preto. Corria no sábado de manhã pra ir buscar ônibus e voltar. Então, assim, ralei, né? A gente corre atrás do que a gente quer, quando a gente quer E aí você fala pra ver que aprimorar. curso que você fez. Eu fiz de escrita fiscal e Você não analista saiu disso, fiscal. você continuou nisso. Isso antes de ter as crianças, né? Só que assim, como eu já conhecia o Senac, e aí em 2019, a Bia já estava um pouco maiorzinha, e aí também voltou aquela vontade de separar um pouco, né, da Letícia mãe. Eles são minha prioridade. Sim, mas você Sempre precisa ter vão o outro ser. lado. Mas eu sinto falta de
conversar com adultos, né? Sim. É outro universo paralelo. Então aí o Rafael também, por questões ainda com 2 anos, o sono não é bom, né? Tem questão de criança, adaptação, né? Que tá crescendo. E aí minha sogra conheceu o Jorei. Ela foi lá. Ela falou assim, posso levar o Rafael no Jorei? Falei, claro, sogra. Qualquer coisa que faça bom pra ele, pode levar. E aí ela falou assim, ó, onde é que você quiser ir pra conhecer, é parecido com Reiki. Aí eu falei, Reiki? O que é Reiki? Aí eu fui pesquisar o que era o Reiki. E a primeira coisa que apareceu na pesquisa do Google foi o curso de Reiki no Senac. Eu falei, interessante. Eu falei, vamos aprender o Reiki, então? Então, foi assim, desse cuidado, de querer cuidar do filho, que aí eu abri os olhos pro Reiki e vi que era uma coisa simples. Eu falei, gente, que maravilha, não precisa de ferramenta nenhuma, é só usar a mão, né? Não precisa nem tocar, a gente faz imposição de mãos. O que é o reiki, para as pessoas entenderem? O Reiki, ele é uma terapia integrativa, ele é reconhecido pelo SUS já, a OMS também. E é uma imposição de mãos. Então, por exemplo, faça de conta que a caneca é uma pessoa, você faz a imposição de mãos, nós aprendemos símbolos, então a gente vai mantrando esses símbolos, né? Vai falando, não precisa falar em voz alta, porque vai ter gente que vai assustar, né? Nossa, o que essa mulher tá falando? Mas cada símbolo, ele é referente a uma vibração de cura física, de cura emocional, então de cura É o mental. poder das mãos, né? Energia. Isso, então a gente canaliza essa energia universal e aprimora com os símbolos do Reiki. Então é uma mistura da energia universal com a energia vital nossa, né? Então a gente faz essa autoaplicação. É simples, dá resultado tanto em pessoas como em animais, plantas. Então eu fiquei muito encantada com a terapia, né? Porque era uma coisa. Eu falei, gente, é simples, é só fazer isso. E aí eu fui lá aprender, me encantei, já fiz o primeiro, segundo nível, são 4 níveis. Isso tudo em 2019. Aí eu fiz o primeiro, segundo nível. Teve um intervalo, fiz o terceiro nível. E aí o 4º nível era para dar aula. Eu falei, eu dar aula? Imagina, acha, não tenho capacidade para isso, não quero, vou ficar só nas aplicações, né? 2 anos depois eu estava fazendo mestrado para poder dar aula no Reiki. Você briga com você mesmo. Exatamente. Você discute, eu não. É bom que aí cria desafio, né? Então eu vou. Você acha que não pode? Eu vou sim. Discute sozinha, né? Então eu vou. Levanta nervosa e vai. Isso. Eu vou comigo mesmo. E dentro dos níveis do Reiki, eles já vão falando das outras terapias. Então, ali eles já falaram da aromaterapia, que me chamou a atenção. E é muito engraçado quando a gente vai aprendendo as coisas, né? Porque acho que foi na última aula, a gente fez uma aplicação para a turma de massoterapia do Senac também. E aí chegou uma colega com um vidrinho, eu trouxe uma lavanda aqui, eu achando que tava arrasando, né? Falei, nossa, vou aplicar lavanda junto. A hora que eu vi era a essência, não era o óleo essencial. A essência, ela é sintética. Então, ela só tem cheiro, ela não tem propriedade nenhuma de benefício. Então, assim, ficou cheiroso, mas não agregou a nada o Reiki. E aí, depois, em 2020, que eu fui fazendo os outros cursos da aromaterapia, curso de cristais, que a gente também vê no 3º nível do Reiki. Então, por mais que o Reiki a gente fala que ele é suficiente, que tem muito terapeuta que bate na tecla, mas aí cada um segue a tua linha, né? E Sim. eu gosto disso porque não tem muita regra. É bom e não é bom, né? Porque as terapias integrativas, ela ainda não é... Como chama? Ela não tem um registro, né? Então, assim, tem algumas associações, porém não é como um CRC, né? Ou uma OAB. Ela não é regulamentada ainda. Então, por isso tem uma certa liberdade ali, né? Entre os terapeutas, como agir, como proceder. O básico a gente vai e aprende. E aí cada um vai montando a forma de tratamento que quer, né? Bacana. Me fala uma coisa, assim, você tava lembrando, assim,
E, né, o espiritismo é uma filosofia. Eu acredito na filosofia e não como uma religião, porque ela Uhum. tem muito um porquê, o explicativo, tudo. E no meio do espiritismo tem o passe, Sim. que é a que eles falam que é a cura das mãos. Aham. Você consegue me identificar? O reiki anda junto? São trabalhos diferentes? Não tem um sentido igual ali também? Você não sabe me dizer sobre isso? Olha, tem muitas pessoas que batem na tecla que é diferente. Tem muitos centros que eles não. Eles acreditam que o reiki desgasta da sua energia e que o passe não desgasta da sua energia. Mas no reiki a gente aprende que não desgasta a nossa energia. O que faz uma terapeuta sair de uma sessão desgastada é quando ela se doa. Então aí ela não doa só a energia do reiki. Sabe aquele, sei lá, parente ou amigo que você vai atender e fala, eu queria tanto que ele se curasse disso. E aí você doa a sua energia. Então aí o Você sai da terapeuta. vibração que eles falam. Isso, é. Eu, sinceramente, Daniel, não cheguei a uma conclusão, porque eu acho que eles realmente são muito semelhantes. Eu acho que a gente que trabalha com a terapia integrativa, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para saber até onde que a gente pode seguir, para justamente não desgastar da gente, né? Porque não adianta nada, você faz o tratamento, a pessoa sai e fala, nossa, tô bem. E aí, a hora que você vê, você tá acabada, você não consegue mais nada, você tem que deitar e dormir e esperar o outro dia chegar. Então, é muito assim da responsabilidade que a gente tem que ter, né? Até onde que a gente pode ir. Tem certos atendimentos que eu falo assim, ó, que tal se procurar um centro espírita? Que religião que você é, né? Eu sempre pergunto a religião para não invadir o do Sim. outro. As terapias integrativas, a gente fala que não tem vínculo com religião. Não tem mesmo. Mas é a espiritualidade, né? A gente acaba Realmente. trabalhando um pouco com a espiritualidade. Então, por isso isso mesmo. que dá uma interferência, às vezes, né? Nas religiões com as terapias integrativas. Antigamente a ciência travava muito isso. Hoje a ciência já reconhece isso, né? Sim. Hoje a energia, o poder da. Até teve um vídeo que eu assisti do poder das águas sobre a música, né? Uhum. A música interferindo na água, quer dizer, se o corpo humano, nossa, é não sei quantos de água, imagina o tanto que interfere. Exatamente. É realmente, para você, esse trabalho vocês também aprendem, isso daí você consegue passar para as pessoas ou não? Eu acho que é mais em estudo, assim, próprio da pessoa. Tá. Porque, por exemplo, quando eu fiz o curso no Senac, não criticando, cada um monta a tua grade de estudo, né? É muito do aprendizado, assim, dos símbolos, um pouco da história do reiki. Mas, por exemplo, a parte profissional mesmo, como se posicionar como uma terapeuta, isso eu não vi nos 2 primeiros níveis, né? Nos 3 níveis. Então, é muito assim, para autocuidado, né? E aí, depois, em estudos mais particulares meus, que aí eu comecei a ver o que é legal, o que não é legal de aprimorar. Então, no meu curso, que aí eu acabei montando a minha apostila, então eu trago já um pouco dessa parte do posicionamento profissional, da ética energética. Isso sim, eu aprendi num curso que a professora trouxe, a ética energética. Assim como você tem que ter uma ética no seu trabalho de CLT, você também tem que ter uma ética como terapeuta. Então, eu quis trazer isso para as minhas alunas, né? Porque tem gente que realmente que vem já com ideia de querer trabalhar com essas terapias integrativas e tá tudo certo. Só que assim, no primeiro nível eu falo, ó, primeiro é para você, lembra de você. Aí, de novo, aquela história da máscara de oxigênio, né? Então, vê como que a energia funciona em você, como que você se sente depois de ficar desenhando o símbolo, falando o nome do símbolo, né? Como que muda em você? Porque também, se você não se auto-aplicar, você não sabe o que falar para a pessoa, né? Falar, é ótimo, maravilhoso, mas às vezes a pessoa quer algum depoimento seu, que as pessoas realmente pedem, aí você fala, então, não sei. Esse símbolo da bruxa que você falou, o que tem um pouco a ver isso daí com o trabalho de vocês, ou tem muito a ver? Então, eu, na verdade, eu não gosto muito. Tem gente que me chama de bruxa, né? Tem parente que chama de bruxa, mas eu não gosto muito. Tanto que, quando eu comecei a construir o meu espaço terapêutico, que graças a Deus esse ano vai concretizar,
Meu marido brincou, ele falou assim, vamos fazer um casebre de bruxa pra você atender? Eu falei, você quer que eu levo pedrada, né? Não é possível. Eu falei, não, muito pelo contrário, eu quero algo que remeta à modernidade de hoje, né, o contemporâneo. Porque o que acontece? Realmente, a gente traz os conhecimentos da ancestralidade. Tem gente que não acredita em erva, tem gente que não acredita em óleo essencial, mas como é que os nossos ancestrais sobreviveram até conhecer o antibiótico? Alguma coisa eles usaram, né? Então, saber, eu gosto, assim, de direcionar, assim, não gosto de remeter. Tem muita gente que remete a isso, né? Que a minha parceira mesmo, a Gabriela Araújo, ela fala muito, se intitula bruxa, eu chamo ela de Morgana e tá tudo certo. Mas eu gosto mais de trazer isso pro dia a dia de agora, né? Pro presente. Não gosto de ficar presa ao passado. Porém, nós moramos na cidade feitiço. E a bruxa tá lá na logo, né? Tem o desenho da bruxa. E a bruxa eu carrego na feira mística da cidade feitiço que a gente criou. Então, querendo ou não, a bruxa sempre tá atrás de mim. E esse encanto da bruxa, um tem medo, outros tem alegria em vê-la. O que é o sentido da bruxa? Eu acho que toda história tem seus dois lados, né? Então, as terapeutas, a gente quer trazer o lado luz da bruxa, porque a gente ouve muito falar do lado sombra, né? Que até a gente fala muito das bruxas que foram queimadas nas fogueiras, só que na verdade eram curandeiras. A bruxa que usava o chapéu pontudo é porque na época ela era cervejeira. Então ela usava o chapéu porque era um símbolo que o pessoal sabia, ali ela faz a cerveja. E tinha o gato preto, porque o gato cuidava dos ratos que entravam no estabelecimento dela. Então o gato fazia a higienização, ajudava ela na higienização. Então a gente procura trazer esse lado luz da bruxa. E quando eu comecei a trabalhar com as terapias integrativas, eu percebi que existe muito um preconceito, né? As pessoas vê esse lado negativo, acha que é... tem um conhecido que fala assim, isso é macumbeira. Eu falei, não faço essas coisas, eu nem aprendi essas coisas. Mas é justamente por essa questão de trabalhar com a energia, né? E aí acaba misturando essa religiosidade, essa religião, né? Mistura religiões. Sim. Eu sou espírita, me considero espírita, estudo há alguns anos, adoro. De final de semana, na casa dos meus sogros, sempre é assunto de espiritismo ali, e eu gosto muito. E a minha vontade, quando eu comecei a trabalhar, era sempre de divulgar mais para trazer essa clareza, né? Trazer os benefícios do que a gente está trabalhando. E por mim, eu montava uma maca lá na Praça da Matriz para fazer reiki. Aí eu falei, mas ainda não é isso. E aí, conversando com essa minha amiga, a Gabi, ela falou assim, eu topo fazer alguma coisa. O que a gente pode criar, né? O que a gente pode fazer algo maior? E aí veio a ideia de fazer a feira mística. Então, a gente precisava de mais uma para agregar, que é a Lorena Custódio, que ela conhece muitas pessoas e cada uma, a gente não separou funções, mas cada uma tem ali integrado uma função que se adapta mais. Eu, por fim, acabei ficando mais com a papelada. Você já tá desde o início, né? Não pode a Gabi fugir. É administradora também, ela fica com um pouco do financeiro, a gente divide, né? E a Lorena tem essa facilidade de comunicação, de marketing, então ficou um ótimo trio. E aí a gente até procurou a prefeitura, mas o nosso prefeito hoje é católico, né, também, então, querendo ou não, tem algumas interferências. E aí a gente falou assim, a gente desiste ou a gente continua? Vamos fazer por nós mesmas. Não, vamos fazer por nós mesmas. Então, aí, ano passado, a gente já criou a primeira edição, em outubro, dessa feira mística da Cidade Feitiço. Então, a gente trouxe vários artesãos, né? Tinha pessoal de brechó também. A gente trouxe as terapeutas também. Então, teve o reiki, teve as barras de axis, teve massoterapeutas. Que mais que teve?
Teve também o pessoal com artigo religioso, porque a gente não quis dividir, até porque não tem como, né? Dividir a espiritualidade. Você vai segmentar por religião? Não dá. Então, tinha o pessoal também com algumas mandalas, que tinha uma parte mais católica. Teve tudo um pouco, foi muito gostoso, né? Legal. A gente fez lá no Paradise Eventos, o ano passado. E esse ano a gente vai fazer no Armazém do Café, que trouxe muito bruxo aí, feliz. E dá bastante público. O ano passado a gente se surpreendeu com o público. Deu mais ou menos 400 pessoas, né, por dia. A gente também trouxe vivência gratuita. Então, por exemplo, uma terapia que é a dança circular. Mas o que é dança circular? Ah, vamos lá então, para você já fazer uma dança circular e entender o que é. Ah, Sound Healing. O que é Sound Healing? Bora lá, vamos lá que o Leandro vai ter uma sessão de Sound Healing, teve yoga. Então a gente quis chamar muito esse público que fica, às vezes, um pouco escondido com medo de ser julgado, né? Que, infelizmente, sempre tem alguém que vai contra e tá tudo certo, cada um com seu posicionamento. Mas a gente tá seguindo firme e forte agora com a segunda edição da Feira Mística da Cidade Feitiço. Deixa até um pouco registrado aqui. Eu gosto sempre de registrar e cutucar um pouco a política, porque a política ela é necessária nesse mundo, infelizmente, né? Mas nós somos números, né, para um governo. Então, Catanduva precisa parar também de analisar como número, porque se a gente for para bater o pé e analisar, que nem vai ter agora o evento, que eles vão fazer o evento em março, abril, sei lá, bandas, enfim. Evento vai vir, acho que católico ou evangélico, eu não sei o que é, mas por quê? Porque são números, dá bastante público, então eles injetam dinheiro. E não estou falando em pouco não, gente. Nós estamos falando em 200, 300, R$500 milhão, um evento de 2, 3 dias aí, acabou. Aí quando tem eventos de vocês, que vocês precisam de um espaço, não estou falando só de vocês, eu já vejo muita gente reclamar para mim, e não tem o apoio. Porque tudo início não vai ter o apoio. Então, nós precisamos olhar, os governantes precisam olhar. Não é olhar só em época de eleição. Seria fantástico se todo ano tivesse eleição. Tivesse todo ano eleição, todos esses políticos malucos, eles seriam tão gente boas, eles ajudariam, eles ajudariam todo mundo. Você já viu em época de eleição, né? Época de eleição, ninguém passa fome, marmita na casa, entrega de roupa, ajudando ali, ajudando. Acabou a eleição, eles somem. Então, vamos começar a propor eleição anual. Porque eu acho que a única maneira de ajudar o Brasil seria isso. O empenho não ia acabar nunca. Não ia empenho, nunca. Eles iam acelerar. Mas eu vejo que tem pessoas como vocês valem a pena no mundo, porque modifica o cenário. Não se trata se gostam ou não do que você faz. Se trata de vocês fazerem algo que pessoas também gostam. Pode não ser o número que eles esperam, mas por enquanto. E é um entretenimento também para a cidade. O que a gente tem aqui de final de semana? Nós temos que cobrar isso. Nós não temos nada. E também teve gente que falou assim, nossa, mas vocês vão usar esse nome? Cidade Feitiço? Eu falei, gente, tá no hino da cidade, como vocês não querem que a gente coloque esse nome, né? Então a gente quis trazer um pouco também dessa história de Catanduva. Você sabe o nome Catanduva, o que significa? Terra ruim. Terra ruim? Terra ruim. Ou é terra roxa? Não, é terra ruim porque é terra seca. Ah, tá. É terra ruim, que o pessoal fala como terra ruim, né? Nós precisamos molhar muito essa cidade. Então, a gente ainda quer ter mais coisas diferentes. Exatamente. Aqui só tem muito cactos. É para todo lado, um cacto aqui, um cacto ali. Mas aqui nós estamos... sugar água. Só sugar água. Aí. Eu tô falando em gíria, mas você entendeu. Nós temos os governos dos cactos aqui. É por isso que a terra é ruim para mim, é terra seca. Mas a necessidade de a gente sempre batendo e jogando um pouquinho de água. Uma hora vai se formar um grande rio. E é tão gostoso agora, está sendo tão gostosa essa segunda edição, porque tá vindo gente de fora. Isso é legal. Na primeira edição também teve Mirassol, teve Birigui, teve São José do Rio Preto, o pessoal veio. E começam a esparramar, né? Era para ter vindo uma moça, ela é perto de São Paulo, Embu das Artes. Embu das Artes, a gente nem sabia que ela era de Embu das Artes. Aí ela falou assim, uma semana antes, ela falou assim, a Gabi que tava fechando um negócio lá com ela, falou assim, deu uma tempestade aqui na minha cidade. Caiu o telhado, estragou um monte de material que eu tava organizando que eu ia levar pra feira, eu não vou conseguir levar. Aí ela falou assim, mas aonde que deu essa tempestade? Aqui em Embu das Artes. Ela falou, gente, a gente tinha pessoal de Embu das Artes e eu não tinha perguntado. Ela achou que era aqui mais próximo da região.
E hoje a gente, né, nessa segunda edição tem pessoal de Bebedouro, tem pessoal de Rio Preto também, fechou de novo. Então a gente viu que chegou para alcance de outras cidades, é muito gostoso. E como é que é a divulgação? Redes sociais? Redes sociais, a gente tem o Instagram, que é feiramística.cat. Nós temos, esse ano a gente fez o Facebook também, porque até o ano passado meu marido ele falou assim, como é que vocês não têm uma rede no Facebook? Aí a gente falou assim, mas Facebook? Eu falei assim, eu nem abro meu Facebook. Ele falou, não, eu só abro o Facebook, eu não gosto de Instagram. Pra pessoa mais idade, sim, com a gente também. Mas ele tem uma idade, né? Pelo amor de Deus. Eu tô levando bronca, porque as pessoas falam, para, Zac, você tá chamando você de velho. Eu falo, já virei crescer, ué. Chegando 46 anos, vou falar o quê? Mas a gente também fala, tá chegando nos 40. Eu tô esperando minha aposentadoria. Eu tô mais perto da aposentadoria do que da minha juventude. Então. Aí eu falei, eu brigo com ele também. Eu falei assim, cara, você tem uma cabeça de 60 anos que só perdeu. Eu já sou tiozão, ué. Então aí a gente fez esse ano o Facebook pra alegrar mais o pessoal. E realmente chegou gente do Facebook. E é basicamente isso. Aí a gente fez podcast ano passado com a Corda Catanduva. E o que a gente conseguiu, assim, de patrocínio, a gente pegou patrocínios pequenos o ano passado, mas para ajudar na divulgação. Então a gente fez post, a gente foi panfletando na Rua Brasil mesmo, né? Foi gastando canela para ajudar a divulgar. Vai chegar um momento que vocês vão ter que ter o site, que é onde a pessoa vai ver se venha participar, faça sua inscrição. Esse ano a gente fez o formulário. Porque muita gente procura no Google, que nem eu, quando eu quero procurar alguma coisa, não procuro em rede social, procuro no Google. Hoje, na idade, eu procuro na IA. Escreva IA, procura, acha tudo. Né? Quando a gente fixou o lugar que a gente ia fazer, a gente colocou no Google Mapa. E aí já também trazia mais informações da feira, né? Mas vai chegar um momento que vocês têm que fazer um site mesmo. Isso aí esparramar pro Brasil. Monte nossa feira nas cidades e vai levando. Tanto que a gente tá se baseando com duas feiras grandes, que é a Mystic Fair e o Mercado Místico, que são de São Paulo, tem Belo Horizonte, Santos, que basicamente a cada 2 meses eles fazem eventos. E as pessoas vão fantasiadas? Foram fantasiadas. Isso é minha pergunta. Porque, eu iria de bruxo. O pessoal do Geek participou. E os próprios expositores, tinha fadinha, tinha bruxa, foi super legal, assim. Que legal, cara. Até a Yara do Carmo foi lá também prestigiar o ano passado, a primeira edição, então ela tirou foto, e o pessoal vai assim, eles investem na fantasia, é muito legal de ver. Aí vai do nicho, né? Quando você realmente gosta daquilo que você faz, eles adoram esse negócio aí de anime, que eu não sei muito bem, só conheço Naruto por enquanto. Tem esses, né? Como é que chama, Vitor, os eventos que fazem disso aí, de animes? Não é otaku, é um outro nome. Não, eu sei que São Paulo tem, todo mundo se veste de mulher cosplay. Isso, cosplay, Então, o pessoal do cosplay foi também no Acaba ano passado. encaixando isso, né? Encaixa, é super legal. Eu tava pensando nisso, eu falei, não vou falar, porque vai falar besteira, mas dá pra fazer uma festa fantasia nisso aí. Dá super. No dia do evento. Eu acho que é por isso que o pessoal curtiu o Armazém do Café. Vixe, porque Maria. tinha a história da festa fantasia. Ali depois né? do evento tem que fazer um evento, uma festa à noite, pessoal. Então, a gente vai fazer um show pequeno, né? Mas aí. vai ter um showzinho no final do sábado. A gente também fez o ano passado. Mas é aquela coisa, quanto mais a gente conseguir crescer, maior vai ficando Mas o esse projeto. é o começo. Exatamente, É o começo, já tá indo pro evento. Aí as pessoas começam a se fantasiar de novo. Catanduva, eu lembro que tinha uma festa fantasia que a gente fazia em 2001, 2002, no Armazém do Café. Lotava. Nossa, porque justamente as pessoas esperavam pela festa fantasia. É uma mudança. O evento de vocês é uma mudança. Vocês vão lá ver energias, vão ver as pessoas vestidos, adequado nesse estilo, né? Você vai buscar algo que muita gente nem conhece. Tanto que o ano passado a gente também fez uma entrevista com o Paulinho Bauab e ele comentou da revista Top, né? Que tinha, todo ano tinha, acho que ele fez 10 edições, você comentou aí da sua 11ª, 12ª edição do podcast. Então, assim, são coisas que vai enraizando, né? E o nosso desejo é cada vez criar mais raiz desse projeto. O começo é mais difícil, mas vocês estão indo bem pro começo. A gente conseguiu já patrocínio esse ano com o Armazém da Cerveja.
O Sonho Meu, que é a Patrícia, que ela vai ajudar na decoração, que o pessoal super curtiu também a decoração, tinha até vassoura pro pessoal tirar foto, montado na vassoura. Então, assim, foi muito gostoso. E não é tanto para um público infantil, porém, é aberto a todas as idades. Tinha crianças ali também, tinha pula-pula o ano passado para as crianças, então a gente conseguiu realmente para fazer um evento para a família de Catanduva, né? E região, porque quantas pessoas também, né, aqui da região, Pindorama, Catiguá, Itajubi. Eu tenho uma cliente minha de Itajubi que eu falei assim, gente, mas para vocês Catanduva é um quarteirão, né? Porque tá quase todo dia aqui. Ela falou assim, Lê, para nós é praticamente bairro, porque 20 minutinhos tá aqui em Catanduva, então é super tranquilo, estrada não é nada pra gente. Então, isso que é legal, a gente conseguir trazer essa união, né? Me explica uma coisa. A gente já falou dos eventos, estamos falando dessa base. Quem é que procura o trabalho de vocês? Quer dizer, quem vai te procurar? Quem vai procurar a Letícia que trabalha com o Reiki? Isso. Como que é o perfil dessa pessoa, assim, mais ou menos? Tira a religião de lado, né? Católico, espírita, não quero saber dessa base. Eu quero saber quem é que te procura e por que ele vai te procurar. A maioria das pessoas que tem me procurado é pela questão da ansiedade. Muita ansiedade. Então, fala assim, eu não tô dormindo direito, eu tô tendo dor física já. Ou, por exemplo, né, a gente pode... Eu sempre gosto de associar as terapias. Então, quando a pessoa faz uma sessão de Reiki comigo, ela já leva alguma coisa de aromaterapia. Ou é um stick para ela inalar, que é como se fosse aquele Vic Vaporup. Eu pingo óleo essencial dentro do algodão, a pessoa inala direto, super prático. Ou então um rolon de óleo essencial para fazer massagem. Então vai, passa no pulso, passa no peito. Porque as pessoas estão muito carentes, né? Eu mesma comecei na época da pandemia. Eu me formei no Reiki em 2019, em 2020 veio a pandemia, lockdown, fecha tudo. Muita gente vibrando no medo, um desespero, e eu comecei a ficar incomodada com isso. Falei, gente, o que vai virar da humanidade com esse pânico todo, né? E aí a forma que eu tive de ajudar foi com o meu trabalho. Então, na época, eu não sabia muito bem por onde começar. Meu irmão falou assim, Olê, a casa da mãe agora, né, tem espaço sobrando, porque a gente já estava casado, já tinha saído da casa dela, e aí ele falou assim, usa o escritório, né, para você trabalhar. E comecei por lá, né? Ela me ajudou, montei a maca e não sabia nem quanto cobrar. Acho que eu cobrei R$16 a primeira sessão. Mas é normal, isso aqui eu trabalhei 4 anos de graça. Então, até entender o que cobrar, tá as coisas de marketing, publicidade, você não sabia o que fazer. Aquela história de que... Sozinho é difícil. Quanto que eu vou cobrar? Isso eu não aprendi no meu curso, né? Quanto que eu cobraria. E aí eu comecei com isso, né? Com cuidado do bem-estar das pessoas. Eu falo muito de bem-estar. Então, é o estresse, é a ansiedade. Aí, no caso, né, aromaterapia, eu posso fazer produtos cosméticos naturais. Então, eu tô com caspa. Tem um óleo essencial que ajuda na caspa. Eu tô com queda de cabelo. Tem também o óleo essencial. Eu tô com ressecamento na pele. Tem também. Tô com coceira. Eu amo usar a camomila romana, porque ela é muito potente nessa questão de alergia, de cicatrização. Então, lá em casa, as crianças já falam, mãe, cadê aquele teu creminho? Porque a gente passa pra tudo. Passa pra joelho ralado, pancada, picada. Então, eu gosto muito. Eu não divulgo trabalhar com crianças, mas as criancinhas chegam até mim. Então, o Reiki a gente pode fazer o tratamento à distância também, que é muito legal, porque aí eu vejo muito, muito resultado nas crianças também, né? Criança com TDAH, que hoje em dia, infelizmente, estão falando muito. Então, o Reiki ajuda nessa questão também. TDAH eu tenho. Então. Eu acredito que eu tenho, porque tanto que as coisas que a gente faz desde criança. Que na nossa época não tinha diagnóstico. Não tinha. Então, a minha tia mesmo, ela falou assim, agora eu me descobri com TDAH, por isso que eu sofria isso, aquilo, outro. Então,
a gente não trata, por exemplo, TDAH. O que te atrapalha mais dentro do TDAH? Porque tem muita gente que intitula, óleo essencial de vetiver para TDAH, mas não. Qual que é a tua queixa maior? É falta de concentração? É falta de foco? Ou às vezes a pessoa não tem foco porque não tá dormindo direito. E aí acha que tem que cuidar do foco. Mas às vezes a pessoa tá lá um zumbi porque ela não tá dormindo e ela ainda quer ter foco. Eu falei, não, vamos dormir então primeiro? E aí depois você vai ver que o teu foco vai melhorar. Então é toda uma análise que a gente tem que fazer. Pergunto se toma medicamento, se não toma. É como se fosse uma consulta mesmo, né? Então, assim, eu trabalho mais com mulheres também. Então, às vezes é a mãe que traz primeiro a criança, depois a mãe começa com tratamento também, porque ela vê resultado. Eu também trabalho com a radiestesia. Então, a radiestesia tem um trabalho que eu faço que chama limpeza energética da residência ou do trabalho da pessoa. Porque, como a gente fala, paredes têm ouvidos, né? Sim. Então, eu faço a limpeza energética do ambiente. Porque, o que eu comento também, a pessoa cuida dela, faz tudo o que precisa fazer, faz a inalação do óleo essencial, faz o reiki, mas ainda não tá legal. Por quê? Porque você consegue ser você mesma dentro de casa. E é ali que às vezes você vai soltar os palavrões da vida, vai chutar o cachorro, vai reclamar de tudo que precisa reclamar. E aí imagina como que fica carregado o ambiente. Sim. Então, eu também faço esse trabalho da limpeza no ambiente. Com a aromaterapia, eu consigo fazer spray energético. Então, também é um complemento a mais para trabalhar com a energia. Então, acaba cuidando da família inteira ali, né? Desde da planta, do cachorro, da casa, cuida de todo mundo. É muito gostoso isso. Eu falei essa parte de TDAH, que eu nunca fiz o diagnóstico, mas eu aceito quando as pessoas... Acho que o grande diferencial, pelo menos meu aqui, é quando você descobre alguma coisa tua e você aceita. Aí você começa a mudança. Então eu sempre tive desde criança... Desde criança não. Quando criança, a gente tinha dificuldade de leitura. Uhum. E aqui que hoje eu me salva muito, videoaula. Eu adoro videoaula, eu adoro escutar audiolivro. Uhum. Então eu fui para esse caminho, vai caminhar, põe um fone de ouvido, sai escutando, eu leio direto, livros e livros e livros. Coloca a televisão, coloca na legenda, que é forte você ler. E aí eu comecei a fazer coisas que aí eu fui aprendendo a me controlar e organizar, mas ainda eu sinto irritabilidade quando eu tenho que ler uma coisa muito grande. Então eu percebo, as pessoas precisam parar de ter o preconceito sobre si próprio. Exatamente. Então, conversei com quem? Eu não lembro se foi com vocês, com quem eu falei. Não, com a Tatiana, psicóloga aqui, que ela faz o podcast aqui também. E ela falou, eu falei pra ela, por que as pessoas têm tanta vergonha de falar que teve uma depressão? Exatamente. Nossa, que nem você contou agora a tua história, que deu uma depressão e tal. Pra muita gente isso é como se fosse, nossa, como você é fraco. Não aceita, não pode ser fraco, mas é porque eu acho que é uma coisa cultural, né? Menino não chora. Meu filho caía, ralava o joelho, chorava. Aí vinha os mais velhos, né? Não, tá tudo bem, já passou. Eu falei, não tá tudo bem. Eu colocava ele no colo, falava, deixa o menino chorar, deixa ele sentir a dor. Então, assim, por que você vai querer diminuir a dor? Não, tá doendo, ralar arde pra caramba. Eu falo assim, que eu até hoje eu choro e não tenho vergonha nenhuma se eu tiver. Por quê? Porque é 1 hora, 2 horas de choro. Eu acabo, sei lá, daqui 5 horas parece que não aconteceu nada. Eu soltei toda a dor. Você fala de vergonha, eu já tive cliente que mentiu. Que tipo assim, recebeu o telefonema, onde é que você tá? Eu tô aqui numa aula de pintura. Falei, gente, eu dou aula de pintura agora. Por quê? Porque tem medo de falar. É um preconceito. Que faz terapia. Tem vergonha. Então, assim, por isso que eu fiz questão de fazer a feira mística pra gente poder divulgar mais o trabalho. Quando a Marcela chamou pro podcast, na hora eu aceitei. Eu falei, não, vamos fazer sim. Eu tenho a fonte pra amanhã. Isso daqui. As pessoas precisam perder esse preconceito, até mesmo pra ir se cuidar com você, né? Porque deve existir 2 tipos de paciente. Se eu for lá com a mente aberta querendo curar, e se eu for lá duvidando de tudo que você faz, ou não tem diferença muito grande? Tem diferença. Porque fala assim, primeiro de tudo, quando a gente aprende com reiki, é que a gente precisa de autorização.
Então, assim, se eu não tiver autorização da pessoa, não vai chegar energia? Até vai, mas vai chegar muito fraquinha, sabe? Até são vários muros, né? Então, vai criando os muros, então até a energia atravessar esses muros, vem uma energia muito pouca. E eu também não gosto de invadir o campo do outro, né? Vamos dizer assim, sem autorização. E até uma coisa interessante que eu tenho de experiência é que eles falam assim, para criança, se a mãe autorizar, você pode fazer. Ok, né? Vamos fazer então. E aí um dia meu filho estava com dor de barriga. Eu falei, Rafa, vem cá, vamos passar o creme. Passei o creme na barriga dele, ele deixou. Dei a homeopatia, ok. A hora que eu pus a mão pra fazer o reiki, ele virou e falou assim, você tá fazendo reiki em mim? Eu falei, tô, eu não quero. Na hora eu tirei a mão. Eu falei, mas gente, meu próprio filho falou uma coisa dessa? Que absurdo. Mas eu respeitei, porque eu falei assim, gente, se até uma criança, na época, eu acho que ele tinha 7, 8 anos, ele tinha esse posicionamento de não querer aceitar, eu como mãe tava tranquila, porque medicamento já tinha dado, já tinha passado o creminho, eu sei que ia resolver já, mas eu só queria uma coisinha a mais, e ele não aceitou. Então, assim, é importante a pessoa se abrir, ela querer, né? Ela ter o desejo de se melhorar, porque senão, não vai resolver, vai, só que ao invés, sei lá, de resolver em 6 meses, vai demorar 1 ano, né? Aí vai do tempo de cada um. E também vai do conhecimento, né? Tem muita gente que não sabe o que é, ou fala, eu fiz uma sessão, mas ninguém me explicou o que era. Então, Teve sessão que eu praticamente conversei com a pessoa, que eu não fiz técnica nenhuma, mas ela precisava dessa escuta e tá tudo certo, né? É que eu falo, né? Nosso corpo é nossa casa, né? É a nossa porta. Se você deixar a porta aberta, você vai aceitar o que estiver vindo. Sim. Então, aí, tem muita gente que deixa um pouco a janela, aí você pula pra lá, enfim. Então, mas quando você deixa a porta toda aberta para que você trabalhe com a gente, com o nosso corpo, a energia entra muito mais fácil. Agora, se você não deixa, de repente entra pela chaminé, entra pela janelinha. Aí, quando você entender isso, fala, é real, porque o nosso corpo é a nossa casa. Então, é o que a gente quer escutar, o que a gente quer aprender, com quem a gente quer trabalhar, com quem a gente quer viver, o tipo de amizade que a gente quer ter. É por isso que quando a gente muda o nosso posicionamento, às vezes aquele amigo já não faz mais parte da nossa vida, e não é por maldade, é por causa realmente que a gente mudou a energia, mudou. Eu acredito muito em energias. Você sabia? Eu sempre falo assim, qual que é a religião que você tem? Eu falo, eu não sei, não tenho. Eu gosto do espiritismo com filosofia, mas eu acredito em todas as religiões que falam de Deus, porque eu acho que é a energia que manda. Tanto que o ano retrasado, eu fui estudar sobre Umbanda. Nunca tinha ido, nunca tinha conhecido, e eu fui estudar, aprender um pouco o que é, porque também tem muito preconceito a respeito disso, né? E em qualquer religião a gente encontra a gente fazendo coisa certa, a gente fazendo coisa errada. E eu achei super legal. Só que assim, eu percebi, aqui não é meu lugar. Foi um lugar de conhecer, que eu gosto de estudar. Como eu também já frequentei igreja evangélica, já fui em várias religiões, né? Católica também. Na minha história, a gente não tinha um lugar fixo, assim, né? Uma época a gente ia na igreja católica e conhecia amigos da igreja evangélica, a gente foi pro centro. Então, isso é legal, porque acaba conhecendo mais coisas. Você tem uma base também, acho que é importante isso, você ter um pouco de pé no chão. Fala assim, tá, eu ouvi nesse lugar sobre tal coisa. Faz sentido com outro lugar que eu fui, que era um lugar bom, estão falando a mesma coisa com nomes diferentes. Então, aqui é um lugar bom. Aí, você vai num lugar, começa a falar umas coisas erradas, e fala, isso aqui eu nunca ouvi falar, não. Acho que tá contradizendo com que eu aprendi com o que é certo. Então, eu vou muito assim, né? Gosto muito do espiritismo. Hoje, escolhi uma casa espírita para estudar, para trabalhar, que eu acho que é importante ter um pouco também dessa disciplina que tem ali dentro, né? Para mim faz falta, então por isso que eu escolho. Mas é igual você falou, eu não me
me apego em um lugar só. E se pra você tá bem, se você tá bem, tá tudo certo. É que eu falo, você tá bem? Você tá realmente bem? Ah, eu tô, mas você, pelo menos uma coisa eu digo, você tem que conversar com Deus, é o teu É. Deus, é o interior, você tem que conversar com você tem que ter o teu tempo de solidão, que as pessoas falam, mas eu falo Aham. que é um alívio, que eu fico sozinho no meu canto, conversando comigo mesmo, refletindo e tentando modificar e tentando fazer o melhor possível. Eu acho que é isso já é uma religião, né? Você tentar Sim. ajudar as pessoas de uma melhor maneira possível, tentar erguer uma pessoa, fazer a pessoa mudar de vida positivamente. Aham. Isso já é uma religião, imagina todo mundo um ajudando o outro real. É, Então, a gente acaba procurando a igreja justamente quando a gente tá mal, né? sim. E tinha que ser totalmente oposto. Tinha que ser. E também você tinha que. É porque tem gente assim, igual você falou. Eu vou lá no meu quarto, eu rezo, mas tem gente que nem isso faz. Sim. Então por isso que acaba correndo para as religiões, porque ali, se for ver, a luz tá bem mais acesa faz Eu tempo, falo né? que a religião é o hospital Aham. espiritual mesmo, hospital das almas, porque tem 200 pessoas lá, tem mais ou menos 20 pessoas ajudando e o restante estão tudo doente da alma, procurando É. ajuda. E o que é. Que nem você falou de hospital. E o que é legal é que, por exemplo, tem algumas religiões que vão nos hospitais cuidar dos doentes. Então, Sim. assim, a gente precisa ter essa conexão Sim, é com a legal, é espiritualidade. importante, é porque ela te ensina a fazer o bem. Exatamente. Então, qualquer religião que te ensine a fazer o bem pelo próximo, e essa é uma passagem que eu falo, isso é Deus, isso é Jesus, isso, independente do que a pessoa acredita, porque tem muita gente que não acredita em religião, tem Aham. gente que fala, eu sou ateu, isso, aquilo, eu acho que isso com o tempo a pessoa vai mudando, eu vi casos absurdos de pessoas que depois da meia idade mudou, Uhum. Deus sempre ensina, Jesus sempre mostra o caminho, ele existe, eu acho que ele foi um dos, aqui na Terra, tem um livro que fala do Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu ganhei esse livro, não Ele, terminei de ler. é Ó, legal. puxão de orelha, preciso Então, terminar aquele então livro. esse livro aí é um livro muito importante, que pelo menos para mim, que mostrou justamente que não é que ele tinha poderes, ele sabia mexer com a mente nossa. Se a gente trabalhar com a nossa mente, que a gente só trabalha, acho que 3% da nossa capacidade, é Isso. pouco por cento, se a gente usar 100%, a gente levita mesmo. É, Porque nós somos feitos não é só de carne, nós somos feitos de energia, de sim. água, nós conseguimos mudar muita coisa. Então, isso eu acredito. Então, o que falta pra gente é entender mais o nosso corpo, a nossa mente, porque ela é perfeita, né? Infelizmente a gente está se desconectando muito por causa da internet hoje em dia, né? É aquela coisa, a gente saber dosar. Tudo a gente tem que saber dosar. Até o Sim. medicamento, se a gente for tomar demais, vai fazer mal pra gente, não vai curar a gente. Então, a gente saber dosar e infelizmente, às vezes as pessoas estão muito. Vício, né? E você percebe que a pessoa é muito bacana, engraçada na internet. Você vai conversar com ela pessoalmente, não É consegue nem conversar. diferente. É. E tá vindo, e tá piorando mais, porque a juventude já não tá nascendo mais numa turma de amigas, ela tá nascendo numa turma de grupos de WhatsApp. Uhum. Então, antigamente tinha um grupo de amigos, se encontrava pra comer lanche no Jardim Lanche, ou não sei aonde, na É. praça, vai na praça aqui na Matriz, ficava dando volta na praça, que nem uns Sim, loucos, aham, ficava aham. andando. Fazer buraco. Fazia buraco todo mundo, ficava andando todo mundo em volta da praça, coisa maluca, Depois foram pra avenida. Eu fui pra avenida. Só que ali você via a pessoa, você conversava, É. você interagia de uma maneira, né? Que era Aham. energia, era trocas de energia. Se era bom ou ruim, não vem ao caso. Mas hoje a gente não tem mais ela, a gente tá no WhatsApp, a gente tá nos grupos, tá no Facebook, no Instagram. E é o risco que tá acontecendo, né? As pessoas, adultos se fingindo de crianças, de adolescentes, e a hora que vai ver, não é isso. É Então, um risco mesmo. é um perigo Sim. que a gente tá correndo. Infelizmente, a gente tem muitos seres humanos ruins de alma e de coração. É. Pessoas que enganam o dia inteiro, que liga pra passar trote pra senhor de idade, que liga pra passar. É gente má. Assim como existe, as pessoas acreditam no céu, no inferno, no umbral, existe esse lado aqui que na Terra tem também. Tem muitos demônios tentando destruir ainda mais o que já estão destruindo nossos governantes, né? Porque os governantes vêm pra Terra praticamente para tirar toda a vontade de a gente crescer. E a gente é guerreiro e continua. E tem mais dessas pessoas em volta tentando arrancar o que a gente consegue conquistar. É porque a gente dá o que comer pra eles, né? O Infelizmente. tempo inteiro, mas é bom. E você você já passou algum processo de preconceito sobre esse trabalho teu e conseguiu passar por isso? Como que foi ou não? Nunca existiu? O que já aconteceu foi assim de negação. Principalmente a radiestesia, que a gente
faz pergunta e vai apontando, tem coisas que aparecem ali para a pessoa que a pessoa não imagina que vai apontar. Então, fala, não, eu sou assim? Não, eu não sou. Você tá errada. Não. Aí a pessoa não aceitou o que foi apontado, não me pagou, tá tudo certo. Eu falei, também, eu nem quero, porque essa energia do dinheiro vai vir muito ruim. Então, teve nessa questão de não aceitação. Eu acabo, assim, gostando mais de trazer... até tem mentora minha que fala assim, você é muito técnica, Letícia. Eu falei assim, gente, mas eu gosto de trazer a técnica, porque eu vejo que a técnica traz uma explicação mais palpável. Segura. Porque às vezes se a gente fica muito pro lado da espiritualidade, muito para esse lado energético, às vezes vem a pessoa que diz, eu tenho que ver para crer. Então eu gosto de trazer essa parte mais técnica, porque falou, tá aqui tá comprovado. Então, acho que por isso que eu acabei gostando dessa parte de ensinar, né? Que eu falei no início que eu não me vi ensinando para ninguém, né? Porque a gente consegue trazer aqui, A mais B isso aqui tá certo, tá funcionando, né? E a gente vai aprendendo também com a própria evolução do reiki, né? A gente aprende lá no reiki que uma das contraindicações não é para aplicar durante cirurgia. Tanto que das pessoas que iriam passar por cirurgia, ou eu faço antes o envio para a pessoa não ficar ansiosa, não ficar muito preocupada, ou eu faço depois para ajudar no pós-operatório. Mas tem já alguns estudos que tem reikianos próximo ali, dentro do hospital, já próximo da sala de cirurgia, aplicando reiki durante a cirurgia, porque para eles na época falava que diminuía o efeito da sedação. Então aí eles pediam para não aplicar. Eu nunca concordei muito com isso, porque eu acho assim, se é uma coisa boa, como que vai prejudicar um trabalho da anestesia, enfim. Mas graças a Deus a gente vai estudando, vai conhecendo novas coisas, vai pesquisando e a gente vai aprimorando, né? Todas Não essas são técnicas. portas abertas, vocês estão abrindo elas, né? Sim. Tanto que foi legal, faz acho que uns 3 anos. Eu fiz uma palestra para uma turma de medicina de Fernandópolis. E aí, quando eu comecei a conversar com a moça, ela falou assim, é um grupo. Eu achava que era um grupo, uma sala. Não, a hora que eu fui ver, tinha mais de 30 gente ali, aqueles quadradinhos do YouTube. Eu falei, meu Deus, quanta gente que eu tô falando, né? E foi justamente aí que eu falei, que virou a chave, né? Que eu falei assim, nossa, eu tô falando para bastante pessoas, né? E se alguém quiser conhecer, eu posso ensinar, por que não? E aí veio essa vontade de... A hora que eu me desprendi, né, de receio de falar, de comunicar, aí veio essa vontade de ensinar também. Tanto que agora o pessoal fala, você ensina o reiki, você ensina a radiestesia, eu quero aprender aromaterapia com você. Eu falei, ainda não terminei a apostila. Mas eu tô nesse processo também. E você gosta de dar aula agora? Eu gosto. Eu gosto de falar. Você gosta? E a aula pra você já mexe um pouco, por quê? Que você acha que você acredita que você tá passando o que você sabe pros outros? Qual que é? É porque tem muita gente que faz coisa errada, né? Tem gente que vê dica rápida de uso de óleo essencial e aí usa errado. Por exemplo, eu tinha uma professora de aromaterapia que ela falava assim, quando vocês começarem a trabalhar mais, vocês vão ver que algum ponto ali vai incomodar vocês. E ela falava muito do uso errado de um óleo essencial em mulher. Então, ela erguia a bandeira do cuidado das mulheres. E eu falei assim, eu não sinto isso, né? E aí, um dia, minha prima de Uberlândia ligou, falando que a nenê dela, de 2 meses, estava congestionada. E uma revendedora de uma marca conhecida, né, que vende o produto pronto, deu para ela passar na sola do pezinho da nenê. Aí eu falei assim, tá. Ela falou assim, eu queria confirmar com você, né, porque eu sei que você é aromaterapeuta. Eu falei, tá bom. A hora que eu fui pesquisar, porque eu nem conhecia a composição dessa sinergia, tinha óleo essencial que ele só é indicado para criança a partir de 7 anos. Porque em criança menor pode causar cessação de respiração.
Eu fiquei tão furiosa. Eu falei, agora eu encontrei aquela história lá que a minha professora tava falando, onde que eu fico brava, né? Onde que pega ali. Porque eu falei, gente, quando a mulher quer usar óleo essencial errado, ela é adulta, ela sabe ler, ela sabe pesquisar. Agora, uma criança, poxa vida, ela não sabe nem falar ainda, só sabe chorar. E aí eu falei assim, nossa, é aqui meu ponto fraco, a hora que mexe com as criancinhas. Eu falei, não, separa agora de usar. Não usa se você quiser usar. Eu expliquei para ela a maneira de uso. Mas a gente precisa instruir as pessoas da maneira correta. Porque aí vira e fala assim: ah, eu comprei tal óleo, eu usei e não funcionou. Mas por que não funcionou? Porque eu usou errado. Então, eu tenho muito cuidado. Eu gosto de ensinar essas questões dos cuidados para a pessoa não se prejudicar, né? Eu sou muito justa, assim. Minha mãe fala, você devia ter feito advocacia. Eu falei, não, ninguém ia me aguentar, advogada. Porque procuro ser justa, sabe? Então, a hora que a pessoa. Eu falei assim, mas quem que indicou essa sinergia pra você? A revendedora. Mas quem que indicou essa revendedora? Ah, foi a médica. E tem algum. A gente não pode dar nomes, né? Sim. Mas já teve médica que indicou óleo de hortelã para gestante inalar por causa do enjoo. E gestante não pode inalar hortelã. Pode ter aborto. Então, é um perigo essas coisas. E as pessoas acham, é só um cheirinho, não faz mal, não faz nada. Então, eu acho que foi isso, sabe? Que me deu essa vontade de ensinar para trazer clareza para as pessoas. Qual que é a área que você mais gosta de fazer? Eu gosto da aromaterapia, porque ela parece que é mais dinâmica. Eu, como eu falei, eu gosto de nunca estar parada, sempre fazer algumas coisas. Então, tem a parte da psicoaromaterapia, que é a parte que a gente cuida do emocional da pessoa, que eu gosto muito. Aliás, amanhã vou começar um curso em psicoaromaterapia. Tem a parte do cosméticos naturais, que aí eu gosto muito também de criar, né? Fazer os cremes, os shampoos, e tem também a parte, porque aí na parte dos cremes, a gente pode também tratar das questões físicas, né? Então aborda tanto o lado emocional quanto o lado físico. E aí, como eu ainda não fechei a minha apostila, então dou consultoria. Então, por exemplo, teve uma amiga minha que ela é psicóloga, ela falou assim, Lê, eu tenho alguns óleos essenciais, eu gostaria que você me ajudasse a forma de utilizar dentro do meu consultório, ou de uso pessoal também. Porque eu também não gosto, né, que a pessoa... Porque eu vendo também óleo essencial. Eu não gosto que a pessoa compra o frasco e deixa largado lá. Tudo bem que ele demora para vencer, mas, pô, vamos se beneficiar, né? Vamos utilizar. Então, aí eu faço a consultoria também. Então, eu faço personalizada para a pessoa realmente utilizar, realmente trazer os benefícios. E a aromaterapia é mais palpável, né, também. Então, às vezes, a gente faz o reiki, a gente conversa com a pessoa, mas é o que a gente falou antes, né? A pessoa ainda não acredita naquilo. Agora, a aromaterapia, eu trago uma parte da responsabilidade da pessoa também. Falei assim, ó, você recebeu o reiki aqui, você vai levar essa sinergia de aromaterapia, mas se você não aplicar durante a semana, você não vai ter o resultado que você quer. Então, eu te ajudo e você me ajuda, né? Mexe muito com a mente também, né? Mexe, o óleo essencial trabalha questões de traumas. Então, assim, é por isso que é bom também ter um acompanhamento com um profissional, porque às vezes vai te trazer um gatilho de um trauma, e aí a pessoa, ao invés de se sentir melhor, ela vai, sei lá, ter uma crise de pânico. Então, é sempre bom tá acompanhando, né, o processo da pessoa. Isso é bom as pessoas entenderem também, né? Tem essas partes que precisam ser acompanhadas. Vocês passam tudo isso para a pessoa? Sim, eu passo. A gente faz a ficha de anamnese, depois eu faço orientações de como usar, como utilizar, e eu sempre falo, gente, estou à disposição. O dia que precisar, não precisa esperar a próxima sessão, pode me mandar mensagem que a gente vai conversando.
eu vou dando um apoio pra pessoa. Ó, que maravilha, gente. Então eu espero que vocês estejam gostando aí. Vocês estão vendo, procurar elas, vão pegar o contato dela. Mas aproveitando também, quero mandar um abraço para nossos patrocinadores, mandar um abraço pro pessoal da Merlin Brindes, a Mercavia Consultoria em Marketing, a Vox FM, o Regional, a Netflix e os refrigerantes Devito também. Faça parte do nosso programa, caféconzaca.com.br, Café com Zaca também no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, onde for, procura por nós, compartilhe, marque seus amigos, ajude, fortaleça, né? E agora você tá um pouquinho falar do teu podcast. Você começou com o nome Pode Se Amar. Exatamente. E qual que é o intuito do podcast? Bom, a princípio, né, da minha parte, era de divulgar. A gente tinha, eu sempre tive essa vontade Divulgar os trabalhos. de divulgar os trabalhos, e divulgar também que terapeuta faz terapia também, né? Tem muita gente que às vezes fala, nossa, você é plena então, né? Porque você é terapeuta. Não, filho, eu também tenho minha ansiedade, também faço meus tratamentos. Então, mostrar que é normal o ser humano, que é normal, é o que a gente falou. Não ter vergonha que falar que chora, não ter vergonha que falar que tá passando por um problema. Porque os casos das pessoas desistirem de viver, né, por medo de falar o que tá acontecendo, é muito grande. Sim. Então, a minha vontade, a princípio, foi realmente de chamar a pessoa e falar assim, ó, vem cá, vamos conversar, vamos sentar aqui, ouve a gente falar que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa se amar, né? Porque eu acho que as gerações estão mudando muito. Na nossa época, isso eu conversei com meu pai também. Ele falou assim, na minha época não tinha conversa, era a primeira coisa que tinha na mão, era chinelo, era chicote, era apanhar, não tinha conversa dentro de casa. Comigo começou a ter um pouquinho de conversa também, mas também tive umas chineladas na bunda. Meu até panela, tinha. Então. E agora que a gente tá trazendo essa questão de que a gente olhar para a criança, que a criança também tem sentimento, a criança tá numa fase de adaptação, e quantos adultos traumatizados a gente não tem para cuidar, né? Para se cuidar. Então, assim, você ainda não consegue se cuidar sozinho? Então, procura alguém, né? Se ame. Quando a gente não se ama, não fica... Quando tá em depressão, né? Não levanta nem da cama, não escova os dentes, não escova o cabelo, não toma banho. Então, eu acho que o principal é isso, da gente trazer a pessoa para vem cá, vamos conversar. Sim. Tem que tomar cuidado, porque muita facilidade também transforma em seres humanos fracos, né? Quando a gente lembra do meu passado, que a gente apanhava mesmo, e puxão de orelha, enfim, a gente se torna mais forte. E quanto mais a gente apanha e mais a gente consegue levantar, mais forte a gente fica. Por isso que a gente vê muitos casos de pessoas que não tinham nada na vida, cresceram e ficaram muito fortes. Porque nada derruba eles, porque já foram derrubados pela vida. E eu já vi casos, eu conheço pessoas que, para ele foi uma... Eu lembro que a pessoa chorou que nem chorou muito, porque acabou a energia, o aniversário dele estava chegando e estava com medo de faltar energia. Então o problema era esse. E o problema do outro era como arrumar comida para casa dele. É isso que eu quero dizer. Então, nós estamos vindo numa época, nessa juventude, que é tudo muito mais fácil. Eu quero saber sobre isso, procura no Google. Quero criar aquilo, quero comer, entra no iFood. Estou falando pessoas que têm condições. Um equilíbrio. Equilíbrio está muito forte. E aí aquela pessoa que já não tem tanta coisa, vê o amiguinho postando uma moto nova, um brinquedo novo. Porque antigamente, para a gente saber que você ganhou uma bicicleta, só vendo. Você na praça com a bicicleta. Hoje a questão é mostrar para todo mundo que o Instagram é o melhor lugar do mundo para se viver. Tem tudo de bom do melhor. Você entra lá, a pessoa é apaixonada pelo marido, o marido é apaixonado pela esposa, todo dia do mundo posta o amor. Aí você vai todo dia lá, o cara tira um carro, o outro viaja. Então, nós estamos vivendo num mundo que se não trabalhar a mente, fica doente, né? E a gente não quer só trazer as coisas boas, a gente também quer trazer as dificuldades, o nosso sentimento de culpa que a gente também tem, como eu comentei da maternidade, né, que eu carrego muito assim à frente, e as dificuldades que a gente teve, cada mãe tem a sua dificuldade, mas assim, para tirar um pouco o chicote que a gente teve na mão, né, nas costas, mas também não só passar a mão na cabeça e falar assim, ai, filhinha, tá tudo bem, toma aqui pra você o que você precisa, né? A gente quer
ajudar a pessoa a se levantar para caminhar sozinha. Sim. Porque a vida é madrasta. A vida não é mãe. Uhum. Então, se a mãe lidar como mãe, só mostrar carinho, 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 quando a mãe não tiver, a vida vai lá cobrar. É porque hoje também, com essa história da internet, é muito assim. A gente não colocou as crianças para fora para brincar na rua porque era perigoso. Mas dentro de casa, na televisão, também tá perigoso. Tá, o crime. Não, tem o celular, né? Então assim, o próprio YouTube, que ele é livre. Eu lembro que teve uma reunião na escola do meu filho, que era alguma coisa sobre vídeo de YouTube, né? E aí um pai falou assim, porque eu coloquei o YouTube Kids pro meu filho. Aí eu falei assim, mas o YouTube Kids não garante nada, porque eu já peguei conteúdo que a minha filha tava vendo que não era pra idade dela. Tem uns desenhos animados que corta a cabeça agora. Sangue pra todo lado. E Pesado. até conteúdo sexual também. Então é uma coisa assim, não dá pra você confiar que um YouTube Kids vai ser o suficiente pra você deixar o seu filho a tarde inteira assistindo TV. Então, assim, eu, graças a Deus, tinha a possibilidade, eu sentava junto e assistia o que eles estavam assistindo no YouTube. Nossa, Letícia, mas você ficou vendo? Eu falei, agora eu sei o que era o negócio lá do Minecraft, como é que chama? Tem um nome lá, o que é o Branco Ala. Então, por quê? Porque eu tava ali junto com eles pra ver o que era, né? Agora tá um pouco mais difícil. Que são dois, né? Aí cada um quer ver uma coisa. Mas o que eu pude acompanhar mais próximo, e aí a gente tem um pouco de dar um pouco de liberdade para criança querer vir falar para você, porque na nossa época o pai olhava com cara feia, a gente saía de fininho, né? Então assim, a gente dá um pouco de liberdade para criança conseguir te contar o que ele viu. Minha mãe fazia muito isso, gente. Minha mãe era muito criativa também. Então assim, começava a contar a história. Filho, que legal. Como é que foi? E depois? Aí contou a história. Acabou? Ó, filho, mas isso aqui é perigoso, isso aqui é assim assado, isso aqui é assim assado. Então, o que foi bom, eu procuro levar adiante, né? Isso é legal. O que eu falo muito da gente quebrar ciclo, né? Então, assim, algumas coisas que eu acho que não foi legal, que da minha infância, eu procuro ressignificar. Tanto que teve coisas que eu fiz achando que eu ia mostrar pra minha mãe que, nossa, olha como ela é uma boa mãe, né? Tá cuidando do filho, que no final ela me reprovou. Ela falou, filha, por que você fez tudo isso com o Rafael? Aí eu falei, caramba, eu achei que ia ter uma aprovação da minha mãe. E ela falou, não, você tava errada. Então, assim, é um jogo de cintura que a gente tem que ter, procurar fazer o melhor sempre. Aproveita também aqui que a gente tá chegando no final, olha pra essa câmera aqui, manda uma mensagem pra essas pessoas que você tá conversando, com a tua mãe, pros teus filhos, teu marido, pra todo mundo aqui, pro pessoal. Uma mensagem final do programa aqui pra gente. Olha, eu quero dizer que eu tô muito feliz com o convite de estar vindo aqui, de estar contando um pouco da minha história, que é até interessante, né? Eu falei assim, vai contar um pouquinho da sua história. Eu falei, que parte da minha história que eu vou contar, né? Mas de estar vindo aqui, de às vezes alguma pessoa se identificar, né, com o que eu passei e também se falar, nossa, me identifiquei, eu quero conversar mais com você, me dá uma ajuda. Eu tô sempre à disposição, como eu comentei também, eu gosto muito de conversar, então tô aberta, quero agradecer muito também a minha família, que é minha base, que me ajuda em todos os aspectos, né? E eu tô muito feliz hoje em dia com o meu trabalho, com o grupo de pessoas que eu tenho. E muito feliz também de ter conhecido você agora. Maravilha, que bom. Então eu vou aproveitar. Então, na minha época existia o orelhão, na tua não, que você é nova. Pronto, vamos mudar. Não, senhor, eu tinha orelhão também. Então não vou aceitar, então. Então tá bom. Então eu vou te dar uma ficha de orelhão, aquele de 50 segundos. Aquele que você tá na Bahia, você tem que ligar aqui pra Catanduva. 50 segundos. Tem que falar. Só que essa ficha é mágica. Essa ficha, quando você ligar e colocar ela, quem vai falar é a Letícia lá de 10 anos de idade. Vamos colocar 10, 11 anos de idade. Ela tá passando, ainda pensando no mundo, o que fazer da vida. Né? Aí ela pega o orelhão, tá tocando, ela atende e alô. Você tá falando com você mesmo com 11 anos, 10 anos. O que você falaria pra ela sem pensar muito? Lele, você estava sonhando com coisas completamente diferentes na sua vida. Porém,
a que você, o seu sonho maior, você conseguiu realizar. Parabéns. Muito bem, então você venceu. Sim. Você chegou, você tá falando de uma maneira que você conquistou o que você queria ali. Que era a minha família. Você tá vendo? É a minha família, o meu marido, os meus filhos, é a construção da nossa casa. Para mim, o trabalho é um bônus. Acho que é por isso Sim. que eu não que eu faça menos, né? Porque eu gosto muito do meu trabalho. Mas a minha família sempre foi meu sonho. Que bom. É os desenhos da casinha com as criancinhas em volta. É a base, né? É. A gente tem que ter um local para se chamar de nosso, é o nosso lar. E não que é perfeito, né? Sempre tem as brigas, os entendimentos com o marido, mas o importante é ter a persistência de falar assim, meu sonho eu realizei, agora eu vou manter meu sonho, né? Mas o perfeito enjoa. Também. Porque ele fica só naquela mesma faixa etária. Se fosse tudo normal, sabe que eu falo que nem tem que ser que nem o coração. Ele sobe e desce, ele sobe e desce. Ele nunca mantém. Se ele manter reto, ele morre. Uhum. Você morreu. Se ficar aquela linha reta, que nem tua vida. Tua vida é retinha, você vai morrer uma hora. Porque a hora que der um problema pra baixo, pra cima, você vai pra onde? Exatamente. Então é porrada, felicidade. Porrada, felicidade. Porrada, felicidade. Assim é a nossa vida. E aceitar. Uhum. Porque se você não aceitar, você não muda. Exatamente. É meu ponto de vista. Enquanto a gente não aceita, a gente fica brigando lá, igual criança fazendo birra. Sim, sim. Aí não E vence. não vai pra frente. Maravilha, ó. Essa plaquinha do Café com Zac é tua, de presente, pra você levar, pra guardar essa lembrança nossa. Legal. Quero agradecer a tua presença aqui, foi bacana. Nós vamos se ver mais, porque você vai estar gravando o teu programa aqui também aqui no estúdio da Agência Mercavejo. Então, eu desejo sucesso, sorte, prosperidade, energia, bruxaria, sei lá. Pode pirilim-pim-pim. Pirilim-pim-pim, não sei como é que você fala, mas pode ser tudo. Mas que seja tudo bom e do melhor. Que você consiga passar esse aprendizado para as pessoas através desse podcast, as mensagens, vai ser muito positivo justamente por isso. Porque são coisas, novidades. Novidades, muita gente choca, tem medo, receio, critica, alegria, tem de tudo. Mas se você explicar, você vai sanando toda essa dificuldade. Vai destruindo barreiras. Isso bem. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês também, gente. Mais um episódio concluído com sucesso. E compartilhe essa ideia, hein? Café com Zac volta na próxima. Até lá. Valeu, gente. Tchau, tchau.